Olá pessoal, tudo jóia? Espero que estejam bem em meio a essa pandemia e vamos para mais um encontro aí da disciplina de Teoria da Computação. Hoje vamos falar sobre terminologia para descrever máquina de Turing, tá jóia? Bom, sempre começa com um pensamento, né? Então, ser ou não ser. Então, esse pensamento aqui, não sei quem criou essa frase, né? Adaptada aí de algumas outras frases aí, já ouvi versões semelhantes dessa frase aí. Mas é uma verdade, tá? O computador veio para resolver os problemas que nós ainda não tínhamos, né? Não é que a gente só tem problemas, né, quando usa o computador. Mas certamente alguns tipos de problemas só existem porque eles estão aí, né? Os computadores, a tecnologia de uma maneira geral, ela traz um conjunto de soluções de problema, mas ao mesmo tempo ela traz consigo aí algumas consequências, né? O fogo, por exemplo, tá? Se você olhar o fogo como uma tecnologia, tá? Ele resolveu vários problemas, trouxe melhor qualidade de vida para as pessoas, mas em compensação trouxe várias questões éticas, por exemplo, com o uso inadequado do fogo, né? Pessoas começaram a ser mortas pelo fogo, algumas vezes acidentais, outras vezes intencionais, né? Então a tecnologia, ao mesmo tempo que ela consegue ser uma fonte de bênção, né? Ela também é fonte de maldição, né? Fonte de coisas boas, fonte de coisas ruins. Tem os seus ônus e os seus bônus. Tá joia? Então tá aí, tá? Eu vou apresentar, né, alguns problemas da máquina de Turing, algumas das limitações dela, que você não iria estar preocupado se não estivesse fazendo um curso de computação, tá? Então, isso aí é uma pergunta típica aí pra gente. Quais são os limites da máquina, tá? Não só as potencialidades dela. Mas tá joia. Então, vamos falar aqui sobre as terminologias aqui, tá joia? Das, das máquinas, né? Para descrever as máquinas de Turing. Então, vamos lá começar com um primeiro nível, né? De terminologia, que assim, quando eu comecei a falar sobre máquina de Turing para vocês, bom, vocês devem ter visto aí, né, assim, que eu comecei com alguns exemplos, somente depois é que eu cheguei e apresentei a definição formal, e depois comecei também a trabalhar com algumas descrições, né, de máquina de Turing de alto nível, né? E a descrição formal é a descrição mais básica, né? Aquela descrição que está na base ali. E a base da descrição formal da máquina de Turing é a setiupla, tá? É onde você esmiuça, né, todos os 7 elementos da setiupla e descreve, né, aqueles elementos, né? Então vocês devem ter visto, né, assim, né, quem está acompanhando essa disciplina na UFJ, nessa disciplina de inverno, passou por alguns exercícios, né? E um deles aí pedia para fazer essa descrição, né? Da, né, de uma máquina que reconhecesse uma certa linguagem. E essa descrição é no nível formal, né? Então tinha que apresentar os 7 elementos, né? Então isso é um nível formal, é o nível mais básico. É um nível que não há dúvida, né? Você apresentou os 7 elementos. Só há uma única forma de você implementar aquela máquina a partir daquela descrição. É uma descrição singular, não tem dubiedade. Você vai lá e implementa aquilo do jeito que tem que ser, tá? Ah, tem as suas vantagens, né? Justamente algumas já falei aqui. E, né, não tem dubiedade. Você garante, né, de maneira real e concreta, né, o que é que vai ser posto, o que é que não vai ser, tá? Mas tem alguns problemas aí que, dependendo do tipo de problema que você esteja trabalhando, né, qual é o tipo de linguagem que você esteja reconhecendo ou decidindo, né, com a máquina de Turing, pode ser bastante complexo você estar trabalhando nesse nível, tá? E aí na computação teórica, né, não necessariamente você precisa estar
nesse nível de detalhes para poder estar conversando, discutindo ou apresentando aí alguns resultados dentro da área, tá bom? Então, esse nível de detalhe é importante, principalmente para tirar algumas dúvidas, né? Mas você pode, na realidade, recorrer a outros níveis de descrição de máquina em tudo. E que outros níveis são esses? Esse é um, né? O segundo nível é o nível de implementação, tá? É a descrição no nível de implementação. Então, você não mais se atém a uma descrição detalhada, né? A partir dos 7 elementos da máquina em Turing, mas você agora se preocupa, por exemplo, como a máquina de Turing move a sua cabeça e a forma como ela armazena os dados na fita. Você está preocupado com esse nível aí de detalhamento, tá bom? Então, se vocês se recordam, né, nas primeiras aulas, as primeiras descrições que eu apresentei foi nesse nível de implementação. Por exemplo, acho que é a linguagem B, se eu não me recordo, acho que é essa mesmo, que fala sobre aquela ômega, hashtag ômega, né, em que ele fala, nos passos da descrição da máquina, ele bota coisas assim, a, é, a cabeça faz um zigue-zague entre os símbolos, antes do hashtag e depois do hashtag. Então, assim, ele fala como se comporta o movimento da cabeça, até diz como é que você armazena esses dados na fita, né? Quando você utiliza os símbolos brancos depois, como substitui, como faz as trocas, tudo. Mas você não está preocupado com a descrição é, tão precisa no baixo nível, vamos dizer assim, da sete UPLA. Você não se preocupa em descrever os estados, por exemplo, tá? Você apresenta o alfabeto da fita, por exemplo, pelo seu uso, né? Diretamente pela descrição dos passos, tá? E a função delta também não é tão detalhadamente descrita. Você vai perceber a função de transição justamente pelo comportamento que a cabeça vai ter através da descrição dos passos, né? Para todos os outros níveis, né, o critério é o mesmo, né? O critério é que tudo que for descrito no nível de implementação tem que ser passível de ser convertido para o nível mais baixo. E nesse caso, o nível mais baixo é o nível formal. Então, nada do que você faça ou descreva no nível mais acima, você não pode garantir, você não pode, na realidade, pedir para que a máquina faça coisas que no nível formal você não consiga implementar. Então, esse é um dos motivos de você ter que conhecer um pouco sobre o nível formal, para quando você passar para outros níveis, você não pedir coisas absurdas para a máquina de tudo, tá bom? Então, esse é o nível 2, é o nível de implementação, tá? É o nível de descrição de máquina, tá? De implementação. E o último nível a gente vai usar muito aqui durante a disciplina, principalmente a partir de hoje. Hoje a gente vai dar uma encerrada nessas descrições de níveis, mas a gente pode retornar em alguns momentos. Mas a gente vai trabalhar a maior parte do tempo nessas descrições de máquina de Turing de alto nível, tá? Nesse nível a gente não precisa mencionar como a máquina administra sua fita, nem a cabeça de leitura e escrita. A gente vai estar preocupado, na verdade, em falar como os passos são feitos, admitindo que é possível sim se fazer aqueles passos na máquina de tudo. É um nível de descrição mais tranquilo, vamos dizer assim, você tem uma liberdade maior em poder escrever com a linguagem natural algumas coisas, né? Até no nível de pseudo-algoritmo, né? Você tem essa liberdade. Mas tem um problema aí nesse nível, né? No nível de descrição mais alto. É que, de novo, tá? Tudo que você colocar no nível de descrição mais alto tem que ser passível de ser convertido para o nível de descrição mais baixo, no caso de implementação. E tudo que for feito ou descrito no nível
de implementação, ele também tem que ser passível de ser convertido para um nível de descrição mais baixo, nesse caso, nível formal. Então, você tem uma liberdade para poder descrever a sua máquina de Turing em uma linguagem mais aberta, né, mais corrida, né, é muito mais próximo da linguagem natural, tá? Mas você tem um problema aí, que é o problema de garantir que a sua descrição ela é passível de ser implementada na máquina de Turing. Então, isso é importante. Isso você tem que garantir. Tá joia? Então, esses 3 níveis aí de descrição, né? Descrição formal, descrição de implementação, descrição de alto nível, são níveis de descrição que vocês poderão recorrer, tá? Para descrever sua máquina de Turing. Dependendo do contexto, você tem que se apegar a uma delas e fazer a sua descrição. Tem alguns cenários que você vai ter que fazer a descrição formal, né? Depende de como você esteja comunicando isso, o que você na realidade quer comunicar com aquela apresentação da máquina e qual é o tipo de público que também que você está se referindo, tá? Mas, regra geral, se você tem um público já bastante conhecedor, né, do modelo da máquina, que já tem um conhecimento melhor sobre a máquina, é natural que você realize essa discussão no alto nível. Dependendo da gravidade do que você esteja afirmando, tá? Se você estiver afirmando coisas muito impactantes aí na área, né? Por exemplo, né? P é igual a NP, né? A gente vai ver no final da disciplina aí o que significa isso, né? Se você trouxer afirmações que o impacto é muito grande, dependendo do que você apresentar, talvez as pessoas que lhe ouçam falam, não, mas você apresentou isso numa descrição de alto nível e aparentemente está correto, mas eu quero ver isso no nível mais abaixo, porque eu ainda estou com dúvida se o que você falou é verdade ou não, tá? Então, assim, essa coisa de trazer para o nível mais abaixo é você, na realidade, investigar mais o que foi dito, investigar mais o que foi posto e saber se aquilo que você está dizendo no nível mais alto tem tangencia de verdade, né, a definição formal da máquina, tá bom? Então, assim, essa liberdade existe, mas é uma liberdade com compromisso, né, com compromisso de garantir que tudo que você descrever nesses níveis mais altos, você consegue, na realidade, converter para os níveis mais baixos. Beleza? Então, bom, a gente tem aqui, eu vou dar esse exemplo vai perpassar aí a aula como um todo, tá? É um exemplo, por exemplo, de como a gente pode lidar com cadeias, né? Que não sejam cadeias tão simplistas assim, tá? Quando eu falo simplistas assim, é tipo assim, quase sempre a gente trabalhou aqui com cadeias em que o alfabeto era binário, né? Ou com alfabeto A, B, C, alfabetos bem primários, assim, né? Bem baixo nível em relação à máquina. O que eu vou tentar trazer para vocês é que isso que é apresentado, né, no baixo nível, aqui para vocês, pode ser sim estendido, tá, para um nível mais alto. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, aí eu estou falando sobre uma linguagem A, tá certo? Que consiste de todas as cadeias que representam grafos não direcionados, que são conexos, tá? Eu vou desenvolver melhor essa ideia aqui, tá bom? Mas veja o interessante aqui. Eu estou trabalhando com cadeias que representam grafos, tá? Então, a gente vai começar, na realidade, a lidar com cadeias que não necessariamente são cadeias assim, 0, 1, verifica se um é igual ao outro. Não só coisas desse tipo, tá? A gente vai trabalhar com cadeias que vão representar alguns modelos mais complexos. Nesse caso aqui a gente vai dar um salto já, ele está representando um grafo, mas isso pode estender para coisas maiores.
coisas talvez mais complexas, embora que um grafo, embora pareça simples, nem sempre é tão simples assim. Mas estruturas talvez mais complexas em termos de quantidade de campos e detalhamentos. Então, por exemplo, um formato de vídeo ou um arquivo de algum programa comercial conhecido. Então, se você abstrair, né, e é essa tentativa aí que eu vou querer fazer hoje com vocês, né, olhando apenas para a ideia do grafo, mas se você abstrair esse conceito de cadeia para um conceito mais genérico, que é isso que eu quero que você faça na disciplina, cadeia, na realidade, pode representar muita coisa. Não vou falar qualquer coisa porque isso não é verdade, mas muita coisa, tá? Então, por exemplo, você consegue representar ah, um texto como uma cadeia. E aí você pode falar, mas professor, o texto ele também tem a quebra de linha, né? E uma cadeia aparentemente não tem. Uma cadeia é uma sequência de símbolos, né? E aí, bom, a sequência de símbolos não tem, por exemplo, a quebra de linha. Bom, ter talvez não tenha, mas você pode representá-la. Uma das formas muito comuns de representar quebra de linha, tá, é o barra N. Tá? Você coloca um símbolo especial. Esse símbolo especial ele representa a quebra de linha. Como você tem símbolos especiais que representam, por exemplo, tabulações. Você tem símbolos especiais que podem representar outras coisas específicas, tá bom? Como você, por exemplo, pode representar bom, quem já viu, por exemplo, um arquivo, né? No formato HTML ou até LaTeX, por exemplo, tá? Você pode ver que lá você representa por meio de expressões, né? Expressões textuais, tá? Quando, por exemplo, você quer que aquela fonte seja tamanho 50 ou cor azul, ou que aqui tem um título, ou que aqui tem uma seção, ou que aqui tem uma imagem, tá? Então tudo isso forma texto, tá? Se você pode converter no formato texto, bom, cada ou você pode encarar, né, cada símbolo aí como um código ASCII, né? E aí você já resolve o seu alfabeto, né, da cadeia de entrada é um alfabeto ASCII, né? E aí você tem 256 símbolos e aí você representa tudo que é exibido aí na sua tela no editor de texto comum, né? Então, arquivos HTML, LaTeX, a maior parte dos códigos de linguagem de programação, tudo é cadeia, né? Cadeia codificado no formato texto, tá? E aí você pode ver isso como uma sequência de símbolos, tá bom? A distinção que tem é que você vai ter que abstrair aí, né, esses elementos que quando você visualiza na tela, você pode fazer eles de formas gráficas, né? Por exemplo, um enter, uma tabulação, né? Uma quebra de linha, essas coisas, quebra de seção ou coisas do tipo. Ou uma fonte maior, menor. Mas isso, aparentemente, você pode representar isso tranquilamente no texto, por campos, por tags, né? Como é o que a HTML faz. E aí depois, no dispositivo de saída, isso aí é secundário. Isso aí a gente pode trabalhar na saída de outra forma. Mas que pode ser representado, pode. Se pode ser representado por cadeia, eu posso olhar aquilo na realidade como uma cadeia. E aí o conjunto de cadeias daquele mesmo tipo, posso chamar de linguagem. Ué. E sendo linguagem, a máquina de Turing trata. A máquina de Turing consegue processar cadeias, né? De entradas e ter posturas em relação a isso, de aceitação ou rejeição, né? E no final do seu processamento de aceitar ou rejeitar, ele ainda você pode acessar o conteúdo da fita, né, ainda, e esse conteúdo da fita pode ser útil para um momento posterior. Então, assim, a bem da verdade, você tem uma percepção muito mais rica, muito mais complexa, né, aí, nessa ótica do que é uma cadeia de entrada. Não é só 0 e 1, não é só A, B, hashtag
Isso a gente está usando aqui para conhecer melhor a máquina e tal, tudo. Mas eu quero que vocês percebam que a gente pode codificar as coisas, codificar objetos, codificar, né, objetos mais complexos, que pode, por exemplo, no futuro ser um texto, ser um vídeo, tá? Ser uma imagem, tá? Se lembrar que uma imagem matricial, por exemplo, tá? Da maneira mais clássica, ela costuma ter um cabeçalho, né? Os formatos de arquivos de imagem mais comuns. E o cabeçalho é texto também, tá joia? E aí cada pixel aí da sua tela também são triplas, né? Não sei se depende do formato, pode ter outras informações. Mas no cenário mais básico aí, né? Uma imagem colorida, costuma ser triplas, né? RGB. E você tem números que vai de 0 a 255 aí também, em cada uma dessas triplas. Então, você tem triplas são textos, tá? Você tem um conjunto de triplas, são ordenados, tá? Você consegue colocar esses elementos numa ordem e isso vai representar uma imagem. Bom, uma imagem é uma cadeia, tá certo? Obviamente uma cadeia bastante complexa, né? Tendo um formato, tendo todo, né? Mas a expressão mais correta aí que eu quero deixar com vocês é que você pode codificar uma imagem como uma cadeia, tá? É possível representar a codificação de uma imagem como uma cadeia. É possível representar a codificação de um vídeo como uma cadeia, tá? Então tudo que puder ser arquivo, né? Tudo que é um arquivo, né? Um fluxo de streaming, por exemplo, pode ser representado como uma cadeia, tá bom? Se pode ser representado como uma cadeia, a máquina também pode receber. Se a máquina também pode receber, a gente pode trabalhar com isso e dar algum norte em relação a isso. Tá joia? Então vamos voltar aqui, tá bom? Então, essa introdução é importante porque a gente vai trabalhar com codificações de vários objetos aí e vai ser importante a gente entender essas codificações, tá? Essa linguagem aqui, né, consistindo de todas as cadeias que representam grafos, o primeiro, assim, talvez algumas pessoas que estejam vendo aqui não tenham ideia do que é um grafo, tá? E aí deixa eu dar só uma ideia, né, para vocês do que é um grafo, tá bom? Então vamos lá, tá? Eu estou aqui com meu papelzinho aqui, né, de sempre, tá? Deixa eu tirar esse mouse aqui para não aparecer para vocês aí. Ajustar aqui na tela bem bonitinho. Beleza, então vamos lá. Bom, um grafo é uma estrutura matemática, tá? Tem dois componentes aí principais de um grafo, que a gente chama, um a gente chama de vértice, eu vou chamar aqui vértice A, B, C, D e E, tá? E tem outra estrutura, outro elemento importante do grafo, que é a aresta, tá? As arestas são estruturas, tá? Que ligam dois vértices, tá? No nosso caso em questão, a gente está trabalhando com um grafo não direcionado. Um grafo não direcionado, as arestas não tem distinção de origem e destino. Na realidade, essa aresta liga o vértice D ou E. Então, tanto faz você falar que é uma aresta DE, quanto falar que é uma aresta ED. Isso tanto faz, tá? Isso realmente assim não tem, não faz distinção aqui, tá bom? Tá joia? Porque é um grafo não direcionado. Quando é um grafo direcionado, a direção das arestas afeta. Então a gente tem agora a ideia de um vértice de origem e um vértice de destino. Não é o nosso caso, vou tentar só ilustrar aqui esses conceitos aqui, tá? Então a gente tem esse por exemplo, é um exemplo de vértice, tá? Tá? E eu tenho, por exemplo, BC ou CB, nesse caso aqui, porque é não direcionado, como exemplo de aresta.
Tá joia? E aí o que é que tem? Bom, você pode representar o grafo, tá? Através de um par, tá? E essa é a representação mais clássica aí do grafo. É um par, tá? Então eu vou chamar esse grafo de grafo G e ele vai se representar como um par de vértices e arestas. Tá joia? Um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Tá bom? E aí como é que eu poderia representar esse grafo aqui em específico? Então eu teria G é igual, né? É um par e vem um conjunto de vértices. É um conjunto e eu tenho que listar todos os meus vértices. Então tem A, B, C, D e E. Tá? Aqui estão todos os meus vértices. Tá joia? E aí, bom, vou colocar ponto e vírgula aqui para ajudar no processo de leitura. E agora eu vou listar todo o meu conjunto de arestas. Tá joia? Conjunto A. Aí eu abro aqui, ó, meu conjunto. Só que perceba o seguinte, se fossem pares ordenados, tá? Eu colocaria aqui parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, tá? Bom, como não é o caso, são pares não ordenados, tanto faz DE ou ED, tá? Então, eu vou colocar a representação de um par não ordenado, que é através de conjuntos, tá? ED é uma aresta desse conjunto, tá? Eu tenho AE, que é uma outra aresta desse conjunto, tá? Eu tenho AB, que é mais uma aresta desse conjunto. Eu tenho BC, que é mais uma aresta desse conjunto. E tenho AC, que é mais uma aresta desse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Bom, se eu abrir, eu tenho que fechar. Tá? E se eu abrir aqui, eu tenho que fechar. Tá certo? Tentar fechar aqui, ficou meio pequenininho para vocês aí, tá bom? Então, eu tenho aqui uma descrição, tá? Por meio de um par de conjuntos desse meu grafo, tá joia? Representando meus vértices e as minhas arestas, né? Essa descrição, para ser válida, né? Eu preciso que aqui sejam dois conjuntos, né? Sejam um par, né? De conjuntos, de forma que todas as duplas aqui não ordenadas sejam formadas por elementos do primeiro conjunto, tá? Esse é preciso que você faça para garantir que a descrição é válida, tá bom? Tá aqui. Qual é o interessante disso? Ué, é que isso é um texto, né? Tá joia? Eu posso representar o meu grafo em que eu tenho uma perspectiva gráfica da coisa, eu consigo visualizar graficamente isso. Eu posso representar ele como um texto, tá? Bom, se eu posso representar como um texto, eu posso representar ele como uma cadeia, tá? É possível codificar um grafo como uma cadeia, tá? Então, esse é o motivo de a gente começar aqui a aula falando de uma linguagem A, que consiste das cadeias que representam grafos, tá? Então, eu estou falando de cadeias desse jeitinho aqui, por exemplo, tá? Desse jeito aqui, ó. Tá? São essas cadeias que eu estou preocupado, tá? Beleza? Então, são cadeias que representam grafos, tá bom? E aí, dessas cadeias que representam grafos não direcionados, tá? Eu estou preocupado com um tipo de grafo específico. Então, a minha linguagem A representa, aí veja essa expressão aqui, tá? Ó, bem interessante, tá? Então, quando eu boto esse abre ângulo aqui, fecha ângulo aqui, tá?
o G no meio desses abre e fecha ângulo, isso é, quem é a linguagem A? A linguagem A são todas as codificações de G, todas, em que G é um grafo não direcionado conexo, tá? G é um grafo não direcionado conexo. Bom, como eu sei que tem pessoas que não viram grafos e talvez não tenham ideia do que é um grafo conexo, eu vou dar uma ideia também aqui geral aí do que é um grafo conexo, tá? Então vamos lá, tá? Então vou passar para cá. Então, deixa eu fazer um grafo qualquer aqui. B. Fazer um grafo semelhante àquele, tá? Pronto, tá? Eu vou chamar esse grafo de H, tá? Bom, a gente diz que um grafo ele é conexo se ele satisfaz algumas propriedades. E que propriedades são essas? A, a propriedade é o seguinte: se você pegar qualquer par de vértice, esses vértices estão ligados entre si, tá? O que seria ligado em grafo seria que um vértice pode ser alcançado a partir do outro, tá? Então, por exemplo, vamos olhar para o vértice B e C, tá? Sim, B está ligado a C, porque tem uma aresta que os liga, tá? Joia? Então, se eu quero quebrar a ideia de conexidade, não quebrou essa, tá? Então, por exemplo, A e E. Bom, A e E sim. Tem também, ó, um percurso que liga A a E, beleza? Há um caminho nesse gráfico que garante A como ponta, E como outra, tá? Bom, nesse caso aqui, eu consigo, a partir de A, alcançar todos os outros vértices, tá? Dá para alcançar aqui, ó, o C, dá para alcançar o E, dá para alcançar o B, tá certo? E isso serve com todos os vértices. Se eu consigo, a partir de cada vértice, alcançar todos os outros, então esse grafo ele é dito conexo, tá? Esse grafo é conectado, isso é, existe sempre uma forma de eu sair de um vértice e alcançar o outro por meio de arestas, tá? Essa é a consequência natural de um grafo conexo, tá bom? Agora vamos pensar em um outro grafo, vou chamar esse grafo de I, tá? Esse grafo está o seguinte, tá? Eu tenho um grafo aqui, tá? Ele tem essa estrutura, tá? Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o D. Eu vou até colocar mais um. F, o meu F é meio esquisito, tá? A, B, C, D, E, tá? O que acontece? Existe um par de vértice, pelo menos um, tá? Em que, por exemplo, C e E, tá? Não há um caminho que liga C e E, tá? Não tem como alcançar C a partir de E, ou E a partir de C. Então esse grafo I, que é todo esse grafo aqui, tá? Esse grafo I, ele é um grafo desconexo, tá? E aí todo grafo desconexo ele vai ter mais de um componente que a gente chama, tá? Isso é, o C alcança o B, alcança o A, alcança o C, tá? Eu tenho aqui um componente, tá? O E, por sua vez, alcança o F, tá? E só.
e o F também só alcança o E. Então todo grafo desconexo vai ter duas regiões aí, ao menos ou mais, tá? Nesse caso aqui, duas, mas pode ter 3, 4, 5, 6, depende. Um grafo conexo, ele tem apenas uma região, tá? Então esse grafo aqui é desconexo, porque tem duas regiões, pode ter mais se for desconexo. Esse grafo aqui é conexo, ele tem uma região. Beleza? Então, a pergunta é a seguinte, tá? Minha pergunta aqui é: eu quero ter em mãos todas as codificações de grafos, de forma que esses grafos que eu estou me referindo, não direcionados, eles são grafos conexos, tá? Essa é a linguagem A, tá ok? Bom, eu vou criar uma máquina de truque que decide essa linguagem A, tá? Olha que interessante, eu acho que isso aqui é bom a gente parar e conversar um pouco sobre isso. O problema de conexidade, né, conectividade, acho que conexidade é uma palavra que existe também, em grafos é um problema bastante comum, tá? E aí qual é a sacada aqui, né? E qual também foi a sacada lá na perspectiva dos polinômios, né? É você olhar para um problema do mundo real, um problema que no caso aqui é um problema matemático, porque eu estou trabalhando com grafos, mas facilmente convertido para um problema do mundo real, né? A API do Facebook, por exemplo, chamada Graph API, né? Por sinal, trabalha na perspectiva de um grafo, tá? Em que cada nó, né, ou vértice, tá, desse grafo são recursos no Facebook. Que pode ser pessoas, tá? Pode ser as pessoas que estão conectadas na rede, pode ser posts, pode ser replies, não sei como é que eles lidam de maneira mais abaixo nível lá, tá? Mas pode ser várias coisas, beleza? Esse é um ponto importante para colocar aqui, tá? E você tem arestas aí no Facebook que são, essa pessoa deu um like no post da outra, então você tem um recurso pessoa, um recurso post, e aí essa pessoa deu um like. Essa pessoa é amiga da outra, então grafos é uma representação matemática, tá? É uma estrutura matemática que pode representar muita coisa, tá? Então, mas o interessante aqui que eu estou tentando trazer é que você tem problemas, tá? Que não necessariamente são modelados como linguagem, são modelados como cadeia, mas são passíveis de ser modelados como cadeias e como problemas, ou como linguagem. Então, olha que interessante, na teoria da computação, a gente se preocupa muito em olhar para um problema, bater o olho e falar assim, qual é a linguagem que representa esse problema? Esse é um dos esforços aí. É de você olhar, perceber a codificação que está associada, tá? E perceber que o problema de determinar se um grafo é conexo ou não pode ser representado por uma linguagem. E aí eu vou lá e crio essa linguagem. Se eu crio essa linguagem, eu posso enviar ou projetar uma máquina, né? Em que recebe cadeias, que são codificações de grafos. E sendo codificação de grafo, ele vai dar destino, ele vai dizer aceita ou rejeita, ou, no último caso, aí pode entrar na situação do loop e tudo mais. Beleza? Mas perceba isso. Isso é importante. Na teoria da computação, esse processo de conversão ou codificação, né? De você olhar para um problema do mundo, e pode ser real ou matemático, tanto faz, beleza? Olha, representa esse problema como uma linguagem e trata isso de maneira computacional, tá? Então, nem todos os problemas, obviamente, são passíveis de ser modelados por linguagem e nem ser modelados computacionalmente, tá? Mas aqueles que são passíveis de, né, a gente realizar esse processo, a gente consegue falar muito sobre esse problema com auxílio computacional. Falar da natureza dele, da dificuldade de lidar com ele.
por meio de recursos computacionais. Nesse caso específico, um modelo computacional bem robusto, que é a máquina de Turing. Tá joia? Então, bom. Beleza. E aí, assim, existe uma máquina de Turing que decide a linguagem A, tá? Esse é um ponto. Então, nós temos aqui, tá? A máquina de Turing que decide A, beleza? E aí vem sobre a entrada G, com os colchetes, com os ângulos, não sei qual é o nome desse negócio, tá? E ele diz, o que é isso aqui? A codificação de um grafo, tá joia? A codificação de um grafo no formato de cadeia, beleza? Então, sobre a entrada G, que é uma codificação de um grafo, faça, tá? Aí, bom, antes de apresentar o passo a passo aqui, quero ilustrar o que é que esse algoritmo aponta, beleza? Então, vamos ilustrar visualmente para a gente compreender de maneira mais geral ele, tá bom? Então, eu vou ilustrar visualmente no papel aqui, tá certo? Então, vou pegar aqui e quais são as formas de a gente verificar que um grafo ele é conexo ou não? Bom, uma das formas é você ir a partir de um vértice. Eu vou tentar desenhar aqui aquele grafo de exemplo, que é um grafo conexo, tá? E depois a gente pega aquele grafo de exemplo que não era conexo, tá? Aqui. Aí aqui eu tinha A, B, C, D e E, tá? E aí uma das formas é o seguinte, uma das formas é a gente escolher um vértice qualquer, tá? Como primeiro vértice. E aí começar a identificar a região conexa, a maior região conexa que inclui esse vértice, tá? É um algoritmo que lembra o algoritmo da varinha mágica aí do Photoshop. Se vocês já usaram o Photoshop ou Fireworks ou programas de edição de imagem aí, matricial. É um algoritmo conhecido como crescimento de região, tá? Que processamento digital de imagem é muito comum. E aqui eu vou apresentar uma ideia correlata, muito próxima do algoritmo, só que agora em grafos, tá? Então, olha que interessante. Vamos lá, vamos supor que eu escolhi o A, beleza? Então eu escolho o A aqui, marco o meu vértice A, e nesse momento a minha região conexa é A, só inclui o vértice A. E por que conexo? Bom, porque todo mundo nessa região está ligado. No caso, só tem um vértice. É, todo grafo com um vértice só é conexo, porque ele está ligado com... Ele não tem ninguém para ligar, então ele é conexo por vacuidade, tá? Então, tudo bem. Aqui está conexo, todo mundo está rindo. E aí eu tenho outra região do grafo aqui que eu tenho que investigar se é conexo ou não, tá? Para quem pegou a análise de algoritmo, né? Em um código, né? Em um algoritmo é muito comum para você testar a corretude de algoritmo, né? Verificar o seu invariante, né? Não sei se vocês, quem já pegou já deve ter visto isso, mas se talvez vocês possam ter visto isso em outro espaço, tá? E aí essa perspectiva de manter o invariante, o seu código ir aumentando, ir sendo incrementado, e você ir garantindo uma propriedade a cada saída de iteração, tá? Geralmente o invariante é típico aí em algoritmos com laço, né? Você tem um laço e ao fim de cada iteração você tem que garantir uma propriedade. No caso aqui a propriedade é que com aqueles elementos que eu visitei, eu garanto que é conexo. Então aqui, ó, passo 1, peguei o primeiro vértice, conexo, beleza? Joinha, sem problema nenhum. Próximo passo agora. Como é que eu vou garantir
que os outros vértices vão entrar nessa região? Eu vou garantir pela vizinhança. A é vizinho de quem? A vai ser vizinho de D, tá? A vai ser vizinho de C, né? Isso porque tem uma aresta que os liga, beleza? E aí eu tenho um vértice marcado e um vértice que ainda não estava marcado, marquei agora, beleza? Então a minha região conexa aumenta, ó, aumenta e vira essa região agora, tá? Essa é a minha região conexa, tá? Eu aumento aqui, ó, aumentei. Então essa região aqui, ela é conexa porque todos os vértices conseguem ser alcançados um pelos outros. Então eu dei um passo a mais no meu algoritmo, incluí esses dois vértices, tá? E agora a minha região conexa aumentou, mas ainda faltam vértices aí para ser verificados, tá joia? E aí sempre a pergunta desse algoritmo aí de verificar se um grafo é conexo ou não é: existe alguma aresta, né? Tem um conceito em gráfico que é franja. Ele tem uma ponta dentro, tá? Da região conexa, uma ponta fora, tá? Então, existe alguma aresta que tem uma ponta marcada e uma ponta não marcada? Isso é, tem alguma aresta que toca na região conexa e também toca em um vértice fora? Tem. Tem essa aresta DE e essa aresta CE também. Então, ó, é o vizinho de algum vértice que já está marcado. Então eu marco E como novo vértice a entrar na região conexa futura, tá joia? Opa, eu tenho uma aresta que tem uma ponta marcada e uma ponta não marcada. Então essa ponta não marcada, ó, vai entrar. Não tem mais arestas desse tipo. Opa, minha região conexa é todo o grafo agora, tá? Então esse grafo é conexo, tá bom? Então essa é a ideia do algoritmo para verificar se o grafo tem essa propriedade, se é conexo ou não, tá bom? Bom, outro grafo aqui, que eu apresentei para vocês como exemplo de desconexo, foi esse grafo aqui. Aí vamos colocar aqui. A, B, C, D, E e F, tá? Então, A com B, A com D de dado, C com D, é o grafo I. Tá? Esse grafo era desconexo, tá? Falei para vocês que era desconexo. Como é que o meu algoritmo vai fazer, né? Qual é o espírito dele? O espírito é escolher um vértice qualquer, não importa. Vou escolher o C aqui, porque quis. Posso escolher qualquer um outro, tá bom? E a mesma tática é essa. Vou escolher o C. Nesse momento, essa é a parte conexa do meu grafo, tá bom? E vou sempre estar de olho nessas arestas, que tem uma ponta marcada e outra ponta não marcada, tá? Então, opa, achei. B vai entrar na próxima jogada, porque BC estava nesse caso. CD também está nesse caso. Então, o D vai entrar nessa próxima jogada, tá? E aí minha região conexa aumenta, tá? Agora, essa é minha região conexa, tá? E aí eu estou preocupado sempre com a aresta que tem uma ponta na região conexa e uma ponta fora. E aí eu tenho BA aqui, tá? Então eu posso marcar o vértice A, beleza? E também tinha DA, mas o vértice A já foi marcado, então não preciso olhar mais. Não tem mais nenhuma aresta, então eu
dou esse passo, digo que essa é a minha região conexa nova, tá? Que inclui todos esses 4 vértices, beleza? E aí eu quero agora achar uma aresta que tem uma ponta aqui na região conexa e uma ponta fora. Não tem essa aresta, tá? Não existe mais. E aí, no final desse processamento, né, quando você não consegue mais aumentar essa região, né, por isso que eu chamo de crescimento de região, né, que é isso que acontece com a varinha mágica lá do seu Photoshop lá, ou coisa do tipo, tá? Você quer tirar o fundo, quer fazer um chroma key. O princípio do chroma key está aqui, beleza? O princípio do chroma key ele vai pegar similaridade de cor, de preferência uma cor que não tenha muitas interseções, né, com outras cores clássicas aí. Então usam geralmente um verde, um azul, né, e é um tipo de verde, um tipo de azul específico, para que quando você clique num, né, ou como quando você eleja um pixel que seja representante daquela cor, ele vai crescendo, né, expandindo aí, né, a sua região, até encontrar o limite, que é o limite seria os objetos que você não quer que sejam omitidos, né? Tipo você, os atores, qualquer outra coisa aí, né? E aí você faz o plano de fundo aí, tá? Então é o mesmo princípio, tá? É o princípio da similaridade de vizinhança. Vai chegar um momento que essa similaridade vai ser quebrada aí, você vai identificar as regiões. Então tem uma região que não vai ter atendido ao critério de similaridade, tá bom? Beleza, então quando você terminar esse processo aqui, porque não tem mais arestas com uma ponta pintada e uma ponta sem estar pintada, uma ponta marcada e uma ponta não marcada, você faz a seguinte pergunta: todos os vértices estão marcados? Não, não está marcado não. Tem vértice que não está marcado. Então esse grafo aqui ele é desconexo, tá? Existe aí um vértice aí que, pelo menos um, tá? Pelo menos um que não faz parte da mesma região, tá bom? Então, esse é o espírito aí do algoritmo, tá? E é esse algoritmo que está sendo descrito aqui, na descrição de alto nível, tá? Nessa máquina, tá bom? Então, sobre a entrada G, é uma codificação de um grafo, tá? O que é que está sendo feito aqui, tá? Ele está recebendo essa codificação, tá? Vértices e arestas, e aí estão sendo colocados passos aí nessa máquina, tá? Que vai garantir que esse algoritmo está sendo implementado, está sendo feito, tá bom? E aí, bom, passo 1. Selecione o primeiro nó de G. Você escolhe um, né? Se no caso a descrição é formal, que é o caso, né? Tá vindo uma cadeia, então você pega o conjunto de V, que é o conjunto de vértices, né? Ou de nó, né? Porque se chama também de nó aí, é uma outra nomenclatura possível para vértice. Pega o conjunto de nós, pega o primeiro nó que está lá na descrição, está na codificação, marca. Se lembra que a gente começa com um vértice? E aí, ó, vai crescendo aí essa região. E como é que é esse processo de iteração? Bom, ele vai repetir esse estágio até que nenhum novo nó seja marcado. Tá? Para cada nó em G, marque o se ele está ligado por uma aresta a um nó que já está marcado. Então ele sempre vai verificar se o nó tem uma aresta a um nó que já está marcado. E ele vai continuar fazendo isso, tá? À medida que existir um novo nó sendo marcado. Vai chegar um momento que pode acontecer de ele parar, né? Como a gente percebeu ali no nosso exemplo. Tá bom? Ah, bom, ele vai fazer isso, tá? Então ele vai fazer aquele crescimento de região, tá? Até que nenhum nó novo seja marcado. Quando isso acontecer, aí no final é aquilo que eu tinha dito a vocês. No final ele tem que fazer uma varredura em todos os nós, porque pode ser que ele tenha encerrado esse laço aqui, mas pode ser de repente que tenha um nó que não tenha sido marcado. Bom, se um nó não foi marcado, né? Se tem algum nó que não foi marcado,
você rejeita, mas se todos os nós, se eles estão todos marcados, você aceita. Você só rejeita no caso em que tem algum nó que não foi marcado. Tá aí, tá? Temos uma descrição aí de alto nível, aí, tá? Para uma máquina de Turing que decide, tá? Que decide aí a linguagem A, beleza? O que é que eu queria também passar para vocês nessa aula de hoje aqui? É dar um passo aqui, tá? E trazer uma descrição, né? E aí esse seria a pergunta, né? Como seria, tá? A descrição de M no nível de implementação, tá? Então veja, eu apresentei uma descrição para vocês de alto nível, tá? Uma descrição de alto nível que tinha 3 passos só, tá? É um passo, tem um subpasso, mas são 3 passos ao todo, tá? E aí você fala, poxa, que legal, ó, eu consigo descrever um algoritmo tão engenhoso, 3 passos na mão assim na lata, que legal, tá? Mas sempre a garantia tem que ser essa. Garanta que é possível você converter uma descrição de alto nível para o médio nível. E não é trivial. Até a descrição que eu vou apresentar para vocês aqui, em nível de implementação, ela não está totalmente no nível de implementação, não. Eu vou dar um passo, né? Principalmente o passo inicial. Os outros passos até que sim. Mas o passo inicial, por exemplo, não está. Eu vou dar um passo para vocês perceberem o que está sendo feito, tá? Mas vocês vão perceber um pouco, e essa é a proposta, que vocês percebam que existe uma complexidade aí em você descer o nível. Essa complexidade existe nesse detalhamento aí mais preciso na descrição da sua máquina. Sempre a pergunta é essa. Tem que ser possível. Tem que ser possível você fazer isso. Se não for possível, então alguma coisa está errada. Tá joia? Tem que ser possível. Tá? Ah, beleza. Vamos lá. Então, o passo aqui que, que eu já vou trazer é uma facilidade aí que eu vou tentar apresentar, que ao invés de utilizar uma máquina de Turing de uma única fita, vou apresentar para vocês a partir de uma máquina de Turing de 3 fitas, tá? Isso vai facilitar a nossa vida, porque a gente vai organizar as informações em fitas separadas, tá? Então, qual é a ideia? Então, vamos lá, que eu vou tentar apresentar para vocês aqui, tá? Deixa eu pegar no papel aqui. Se tiver um... Eu fiz esse rascunho aqui. Tem sim. Acho que é legal. Então, ó. Temos aqui uma máquina de Turing com 3 fitas, tá? E a ideia de início é o seguinte, tá? Vou até colocar a mão aqui para vocês não olharem, tá bom? E aí a ideia é o seguinte, quando uma máquina de Turing de várias fitas, tá? Recebe uma cadeia de entrada, a cadeia de entrada sempre vai ser colocada na primeira fita, lembra disso? Tá? E aí nesse caso, eu estou recebendo, né, uma possível codificação. Falo possível porque eu não sei se é uma codificação. Eu estou recebendo a possível codificação de um grafo, tá? Que eu espero muito que seja nesse formato aqui, que é o formato de um par, né? Percebe que aqui tem um parênteses, tá? Aqui tem outro parênteses, tá? E aí vai vir 2 conjuntos, que é um conjunto de vértices, tá? E um conjunto de arestas, tá ok? Bom, qual é a minha ideia? É usar 3 fitas, de forma que eu utilize aí a fita 2 e a fita 3, para que no início desse processo eu vá lá, copie o conteúdo da entrada e jogue todos os vértices aqui. Não todo o conteúdo da entrada, mas só uma parte. A parte correspondente aos vértices vai estar aqui, ó.
E aí, todo o conteúdo referente às arestas, eu vou lá e jogo na fita 2. É necessário fazer isso? Não, não é obrigatório, tá? Vai ficar mais fácil porque a gente vai pedir para fazer algumas coisas na fita 3 e quando for na fita 3 você vai saber que ele está sendo trabalhado nas arestas e fazer algumas coisas na fita 2 que vai ficar mais fácil para você saber que está sendo mexido nos vértices. Questão de didática e de praticidade. Como a gente não está preocupado aqui nesse momento exato com questão de eficiência e complexidade computacional, nossa preocupação é saber se dá para fazer, saber se é passível de ser feito. Depois, em outro momento, a gente pode analisar a questão da complexidade, tá bom? Só para mostrar que é possível. Existem problemas que nem possível é. Então, a primeira discussão é possível ter solução para esse problema? Sim. Então, a gente está nesse nível de discussão. É possível ter solução. No segundo momento, a gente fala, se a solução é possível, existe mais de uma solução? Tem. Quão complexo é? É possível reduzir a complexidade das soluções existentes? Sim. Como? Tá? Ou é possível encontrar uma solução de menor complexidade? Bom, isso aí é outra pergunta. Beleza? Mas só para ilustrar para vocês aqui esse contexto aqui, tá joia? Esse é o contexto que está em jogo, tá bom? Beleza? Joia. Então, ó, quando eu trago aqui e faço sobre a entrada ômega, eu estou já pegando o problema e trazendo para o nível mais baixo. Se lembra que antes disso aqui, tá? Eu estava trabalhando sobre a entrada, que é uma codificação do grafo G. Eu já estou fazendo um filtro aqui de todas as cadeias que talvez a máquina pode receber, que não é uma codificação do grafo G. É importante ressaltar isso por causa da seguinte coisa. Vamos lá. Ó, deixa eu tirar aqui, tá? Pra gente olhar aqui. Então, vê o seguinte. Pensando no seguinte cenário. A gente tem aqui todas as possíveis cadeias. Ômega sempre vai ser membro. Ai, Jesus. Deixa eu apagar aqui. Ômega sempre vai ser membro, tá? De sigma estrela. Quem é sigma estrela? Todas as possíveis cadeias passíveis de ser formadas com símbolos que estão em sigma. Sigma alfabeto de entrada, beleza? Então imagine que sigma estrela está aqui, tá? Sigma estrela. Todas as possíveis cadeias que você pode mandar para essa máquina, tá? E o que acontece? Você vai ter já uma divisão aqui, tá? Não é uma divisão ao meio aqui, tá? Esse meio aqui é só fictício aqui, tá? Mas você divide em duas partes aí. Qual? Todas as cadeias que são codificações válidas de um grafo, tá? E todas as cadeias que não são codificações válidas de um grafo, tá? Vou botar aqui codificação do grafo barra para representar. Então, ó, essas cadeias aqui, ó, que não são codificações válidas de um grafo, a sua máquina já vai rejeitar. Obviamente no nível mais baixo, beleza? Que na sua descrição de alto nível, já está admitindo que está recebendo uma codificação válida de um grafo, tá? Mas a princípio você vai ter que receber e você vai ter que jogar fora. Você vai ter que rejeitar, beleza? E aí, das entradas que você recebe aqui, tá? Aí a sua máquina vai começar a processar isso aqui. A sua linguagem A vai estar aqui. A linguagem A vai estar aqui. Quem é a sua linguagem A? A sua linguagem A são todas as codificações de grafo que apontam para grafos que são conexos. Tá? Só nesse conjuntinho aqui. Tá? A descrição que é apontada aqui é já direto para uma codificação do grafo G válida. Beleza? Uma codificação válida.
Então está sendo feito um filtro aqui, jogando fora todo mundo, sobrando esse lado aqui, desse lado aqui eu tenho a linguagem A que eu estou de olho. Beleza? E aí, ó, eu venho aqui e tento agora fazer esse passo, que é um passo que está implícito aí, tá? Eu estou recebendo uma entrada ômega qualquer, beleza? O que é que eu faço aqui? Eu vou verificar na fita 1 se ômega é membro, tá? É membro de uma cadeia desse tipo aqui, tá? Eu coloquei uma expressão regular, tá? Que vai ter, abre parênteses, colchete, V estrela, colchete, vírgula, colchete, colchete, colchete. Colchete não, desculpa, é chave, né? Eu estou viajando. Parênteses, chave, chave, né? Representação de um conjunto. Chave. E os pares aqui sendo representados por VV, aqui, tá? E aí eles também sendo delimitados por chaves, tá joia? Então veja, eu estou representando isso aqui, tá? Representando por meio de uma expressão regular o que seria uma codificação válida, que é uma etapa ainda, e ainda está no alto nível, né? Se não tiver nesse formato, rejeite. Por que ainda está no alto nível? Bom, se vocês se recordam, tá? O exercício até que eu passei, né, para quem está acompanhando a disciplina na UFJ, eu passei o exercício de construir uma máquina de Turing, né, que reconhece a linguagem composta por todas as cadeias que terminam com 1, o alfabeto 0 e 1, né? Essa linguagem é uma linguagem regular, e aí a maioria de vocês construíram, né, um AFD como passo intermediário para depois você construir a máquina de Turing, tá? Isso aqui também pode ser feito. Você constrói um AFD que reconhece a linguagem e depois você consegue construir a máquina de Turing tranquilamente. É por isso que ainda está no alto nível, tá? Porque nem no nível de movimento de cabeça foi resolvido aqui. Tá joia? Ah, tá. Então, assim, esse é um passo 1, tá? E eu estou fazendo algumas admissões, tá? Então, V é um subconjunto, né? Do meu sigma, sigma é alfabeto de entrada. Bom, eu estou dizendo que é um subconjunto porque sigma também contém chave, abre parênteses, fecha parênteses, abre chave, fecha chave, tá? Não coloquei aqui também que V não contém esses elementos, tá? Tem que dizer que V não contém chave, nem contém parênteses, fecha parênteses. Veja como é chato esse processo de descrição de linguagem no nível mais abaixo, percebe? Veja que chato, eu estou descrevendo aqui a minha máquina no nível mais abaixo. E veja a quantidade de detalhes que eu tenho que ficar me atentando para poder garantir que a minha descrição esteja devidamente adequada. É possível de descrever, tá? Mas como é cansativo esse processo de você tentar ir formalizando. Eu quero que vocês percebam que é possível de ser feito, é mais trabalhoso. A gente não vai chegar nesse nível na maior parte das vezes, tá? Mas é importante que você saiba que tem como converter, tem um custo, esse custo costuma ser alto, tá? E aí a gente vai tentar fazer esse processo sempre no alto nível, obviamente com esse olhar crítico, em que no alto nível, o seu compromisso com a garantia de que aquilo ali pode ser feito por uma máquina de Turing é maior, tá? Bom, a outra coisa que eu tenho que garantir aqui no meio do processo é se o segundo conjunto do par, que é o conjunto de arestas, tá? Se todos os símbolos que existem aqui, que fazem parte dessa composição aqui, tá? Constam nesse meu conjunto. Lembra que toda aresta só pode ser formada por vértices do grafo, tá? Então tem que ser feita essa verificação aqui, que essa expressão regular não faz, tá certo? Essa expressão regular não faz, tá? Então tem que garantir isso, tá? Isso aqui é a segunda garantia. Em caso positivo, tá?
Se tiver um símbolo do lado de lá que não consta no lado de cá, você tem que rejeitar. Tá? Esse é um outro critério que você tem que fazer. Tá? Bom, e por fim é o seguinte, né? Um grafo não direcionado, ele não admite laços. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, um grafo não direcionado, ele não admite uma coisa desse tipo aqui, ó. Deixa eu botar aqui de volta, tá? Então, ele não admite um negócio desse tipo aqui, ó. Isso aqui, ó. Um laço. Um grafo não direcionado, não. Tá? Então, não pode haver, por exemplo, um par FF, tá? Porque, em termos de par não ordenado, FF é igual a F. Ele não é um par não ordenado, tá certo? Pela própria definição. Ele termina sendo apenas um conjunto unitário. Esse conjunto aqui, que aparentemente não tem dois elementos, ele tem um. Tá? Porque no conjunto, na definição de conjuntos, se você descreve elementos repetidos, você não contabiliza isso no tamanho do conjunto. Tá joia? Já num grafo direcionado, sim, a ideia de laço é admitida. Por exemplo, né, os AFDs, né, autônomo finido determinístico, autônomo finido determinístico, até o próprio diagrama de estados, que a gente representa a máquina de Turing, né, ele tem um diagrama de estados. E como eles estão representando a função delta, né, toda função tem domínio contra domínio, tem origem e destino, então as flechas transições são direcionadas, tá? Então nesse caso específico, sim. No caso do grafo não direcionado, não, tá? Então não existe laço. Então você tem que fazer a terceira garantia aí do processo, que é essa garantia aqui, tá? Verificar na fita 1 se existe um elemento no segundo conjunto do par com dois símbolos iguais. Essas possibilidades escritas de laço que pode ter. Bom, se for, você rejeita, porque isso aí não é um grafo não direcionado. Tá? Tudo isso aqui ainda está no alto nível, não fui para o baixo nível. Eu só desci o nível, né, no próprio alto nível. E por que isso aqui não está no alto nível, no sentido rigoroso do termo? Porque no alto nível, se você estiver lá no alto nível, é importante que você garanta que existe um nível de descrição do movimento das cabeças e como você utiliza o conteúdo da fita. Bom, isso aqui não fala especificamente como é que as cabeças se comportam para poder garantir que isso é verdade ou não. Isso aqui já está no alto nível. Mas olha, no alto nível já tem, ó, subníveis aí do alto nível de descrição, tá? Mas perceba, baixei já. Baixei para um alto nível mais baixo, tá? Aí o negócio já começa a ficar mais complicado. Tá? Não é tão simples assim. Tá bom? E aí, bom, se eu garanto a entrada ali, se eu faço aquele filtro ali da entrada, bom, aí eu vou agora no segundo passo, olha que interessante, garantir a entrada. O que lá era já resolvido na primeira linha, recebo uma codificação de um grafo G, eu tive que fazer alguns passos aqui, fiz 3 passos para poder garantir que aquela codificação estava tranquila. Agora, os próximos 4 passos aqui que eu vou fazer, são 4 passos para fazer aquela cópia. Lembra? Deixa eu trazer de volta aqui. Fazer aquela cópia. Eu vou colocar aqui no papel aqui pra gente. Tá? Fazer aquela cópia aqui dos vértices sendo copiado para a fita 2, das arestas sendo copiado para a fita 3. Então tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó, faço uma varredura na fita 1 até encontrar o símbolo abre chave. Copia todo mundo para a fita 2 até encontrar um símbolo fecha chave. Copiei tudo para a fita 2. Os vértices, tá? Continue a varredura na fita 1 até encontrar o próximo símbolo abre chave.
Aí eu vou copiar as arestas. Para onde? Para a fita 3. Copie todos os símbolos para a fita 3. Aí, aqui está até errado, né? Seria até encontrar o último símbolo, não o próximo, tá? Não o próximo. O último símbolo fecha a chave. E por quê? Porque os pares estão sendo representados por conjunto não ordenado de dois elementos. Então eles têm abre-chave, fecha-chave o tempo todo. Então, até encontrar o último símbolo. Tá? Beleza? E é o último símbolo antes do fecha parênteses, né? Tá joia? Então, pessoal, 4 passos para poder mostrar como se copia o conteúdo da primeira fita para a segunda e terceira fita. Tá? Às vezes interessante. Só aí é que eu vou para a última etapa da minha disciplina de médio nível. Olha que eu saio de 3 passos para 11 ao todo, tá? E aí esses 3 passos principais ali, né, que tinha lá, eu estou descrevendo aqui em 4 passos, tá? E aí aqui praticamente está o coração do algoritmo no nível de implementação, mas eu tive que garantir aí como é que eu estou organizando a memória. Lembra que isso é um dos critérios do nível de implementação. Então eu estou dividindo em fitas, organizando dessa forma. É dessa forma que eu estou gerenciando o conteúdo da fita. E aí o movimento das cabeças. Faça uma varredura, faça isso, faça outra varredura, faça aquilo. Vá lá, copie e joga. Isso é importante. Beleza? Então vamos lá. Mova a cabeça para o primeiro símbolo da fita 2. Fita 2 é onde tem os vértices. E marque-o, tá? Você lembra aquela ideia? Estou marcando o primeiro vértice. Joia? Faça uma varredura na fita 3, que é onde tem as arestas, tá? E marque todas as células que tiverem um símbolo marcado na fita 2. Tá joia? Então eu vou lá e marco as células que tem o último símbolo marcado. Quem é o último símbolo marcado nesse momento? É o primeiro vértice que eu estou marcando aqui em cima no passo 8. Tá certo? É importante colocar esse último símbolo que eu vou voltar para o passo 9 em algum momento. Tá? Porque eu vou fazer uma varredura na fita 3. Vou varrer todas as arestas, tá? Verificando os pares de símbolos que contêm apenas um símbolo marcado. Lembra daquela história de ter uma ponta dentro da região que está marcada, né? E uma ponta fora? Então eu vou fazer uma varredura na fita 3, verificando os pares de símbolos que contêm apenas um símbolo marcado, tá? Em caso positivo, se eu tiver um símbolo marcado e um outro não marcado, tá? Eu vou marcar na fita 2. A fita 2 é a fita dos vértices, tá? O símbolo desmarcado do par. E vou para o passo 9, tá? O que é que eu faço quando eu volto para o passo 9? Vou na fita 13 e vou marcar todos os símbolos do último vértice que foi marcado, tá? Se isso não acontece, se o caso for negativo, se ele não, aquela aresta, ou os dois estão desmarcados, ou os dois estão marcados, tá? Então ele continua a varredura, pega a próxima aresta. Os dois estão marcados, todos desmarcados, pega a próxima. Se só um está desmarcado, eu pego o outro, marco na fita 2, vou na fita 13 e marco todo mundo, tá? Então eu digo como vai ser marcado, onde vai ser marcado, como as cabeças vão se comportar, como vai ser o movimento das cabeças. Tá certo? Então, ó, depois que eu fizer todo esse processo, tá? Eu vou fazer aquele crescimento de região todo. Aí eu vou para o passo 11. Faço uma varredura na fita 2, que é a fita que tem todos os vértices, tá? Se houver algum símbolo que ainda não foi marcado, você rejeita, porque significa que teve um vértice que não está dentro daquela região. Então o grafo é desconexo. Caso contrário, você aceita.
Tá joia? Então, assim, perceba o tamanho do custo aqui, tá? Vou voltar aqui para vocês verem, tá? Então, a gente tem aqui a descrição, aqui, ó, em alto nível, tá? Com 3 passos. E eu tenho aqui uma descrição mais ou menos no nível de implementação, tá? Porque essa parte aqui ainda está no alto nível, tá? Ainda tem algumas ressalvas para ser feito aqui, mas ainda está no alto nível, tá? E aí essas aqui, ó, são típicas aí do nível de implementação, da 4 para 7, tá? Da 8 para 11, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, uma aula com o propósito aí de apresentar esses níveis de descrição de máquina de Turing. Vocês já tinham ideia, porque eu já fui mencionando e fui apresentando isso à medida que a gente ia vendo exemplos, né, de máquina de Turing. Mas a aula de hoje tem essa importância de deixar isso estabelecido, deixar isso solidificado, de que assim existe uma boa prática para você descrever a máquina de Turing. A gente quer que você descreva em alto nível, a gente não quer que você recorra necessariamente para os níveis mais baixos, sem necessidade, tá? Mas, havendo necessidade, você tem que ir lá para baixo, você tem que convencer, né, o seu interlocutor, pode ser eu como professor, pode ser outro pesquisador da área, pode ser outra pessoa que esteja querendo saber como você está lidando com esse modelo, de que ao descrever em alto nível, você está me garantindo de que é possível de ser convertido para o nível mais baixo, tá? E é mais complexo, você já percebeu que descrever no nível mais baixo envolve uma complexidade maior e detalhes, de atender para os detalhes. Imagina você converter essa última descrição que eu apresentei no nível de implementação para uma sete-UPA. Nossa, dá um trabalho bem maior, né? Se brincar, se fosse pedir para vocês fazerem um negócio desse aí, é negócio para 4, 5 meses aí de projeto, em equipe. Ia dar um trampo, um trabalho muito, muito grande. Então, assim, é algo que exige de fato um trabalho grande, mas na nossa disciplina, que é computação teórica, a nossa preocupação, né, é garantir que ao descrever nesse nível, você consegue converter para os outros, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham essa consciência, além de, né, que eu acho que é um dos propósitos interessantes dessa aula, é perceber que cadeia, né, é muito mais do que 0 e 1, hashtag A, B e tal. Você pode codificar qualquer objeto, contanto que ele seja passível de ser codificado para uma cadeia. E eu já apresentei alguns que vocês já têm, né? Então todos os arquivos, né, do seu computador, eles são cadeias de bits. Acabou, então é cadeia, tá? E aí se você quiser abstrair para o nível mais acima, eles são cadeias de caracteres, né? Dependendo do caso, né? Alguns são cadeias de bits mesmo. Outros são cadeias de caracteres em código ASCII. Então você pode abstrair para esse nível, ainda é cadeia, e a gente pode trabalhar com ele de várias formas, tá? Mas toda cadeia, sequência finita de símbolos, é passível de ser enviada para uma máquina de Turing e a gente processar. Por sinal, né, e aí coisas do futuro aí, né, que a gente vai ver aí no momento mais à frente, a própria máquina de Turing, né, ela é descrita com a sete-upla, né? Ela pode ser descrita, né, como um texto. Isso vai ser um negócio que a gente vai ver e vai tentar justificar o modelo computacional que a gente tem hoje, né? Que é uma coisa muito maluca, é você mandar uma cadeia com a descrição da máquina de Turing para uma máquina de Turing. É um negócio bastante loucão, mas é o modelo computacional que a gente tem hoje, a bem da verdade, que permite a gente fazer tanta coisa legal arquiteturalmente, né? Então essa sacada aí de máquina de Turing universal é algo bem interessante. Tá joia? Então, pessoal, espero que tenha sido uma boa aula. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.